Olá, meus amigos! Mais um vídeo aqui no Laboratório do Arne, com as suas brincadeiras e experiências, com a eletrônica. Hoje eu quero apresentar uma experiência, um tanto quanto diferente, que é a comunicação de 4 dispositivos diferentes em rede usando a RS-232. Tá? Eu vou explicar um pouquinho da teoria disso aqui, tá? Antes de partir efetivamente para a demonstração, para que fique mais claro o que eu vou fazer aqui. Então vamos lá para a explicação da teoria, um pouquinho do conceito envolvido aqui, e depois a gente volta para falar dessa experiência, ok? Olá, senhores. Vamos lá um pouquinho da teoria, dessa rede em anel RS-232 que eu meio que bolei aqui. A minha inspiração para essa rede veio de uma outra rede chamada Token Ring. Tá? A Token Ring ela tem um funcionamento bastante interessante. Ela é uma rede em anel, tá? Geralmente utilizada para computadores e também para CLPs. Alguns CLPs também podem usar. E a ideia aqui é que você tem um token. Esse token é um conjunto de bytes que vai ficar rodando, girando dentro desse anel. E o terminal que tiver receber esse token é o terminal, vamos dizer assim, da vez. É aquele que pode transmitir um dado. Tá? Então ele vai virar alguns bits, vai alterar alguns bits aqui desse token para em seguida transmitir os dados e o token segue na sequência. Então, cada elemento aqui, você não tem aqui um mestre escravo, não tem esse tipo de configuração. Por exemplo, tá? Você tem sempre terminais independentes. E aí quem vai controlar, fazer o controle da transmissão é esse token. A minha rede não é exatamente isso, ela é um pouco diferente, até porque aqui você precisa de memória, você precisa de poder de processamento, uma série de questões que eu não tenho por conta dos dispositivos, alguns dos dispositivos envolvidos, ok? Então não é, essa minha rede é um pouquinho diferente. Um detalhe importante da rede que eu criei é que ela vai rodar em cima da RS-232. Essa Token Ring, por exemplo, em alguns casos ela roda já em cima da rede Ethernet, por exemplo, ok? Então a minha rede tinha que rodar em cima da 232. A 232, a gente sabe que foi criada para conectar dois dispositivos, um terminal e um, por exemplo, acessório, um dispositivo, um DTE e um DCE. Então eu posso ter um PC e um modem, um PC e uma impressora, por exemplo, tá? Ou posso ter um PC e um outro PC para troca de informações. No nosso caso, nós estamos bastante acostumados a fazer PC conectado no microcontrolador, seja qual for, enfim. Mas geralmente ela é assim, ponto a ponto, ou seja, daqui para cá. Eu não tenho um terceiro dispositivo. Mas dá para colocar. Será? Ele ficaria algo do tipo assim. Ou seja, eu teria o dispositivo 1 conectado no dispositivo 2. E aí eu tentaria conectar um dispositivo 3. Porém, eu teria um problema. Veja, o TX do dispositivo 3 se conectaria ao RX do dispositivo 1 e ao TX do dispositivo 2. Isso aqui já é um problema. Olha o RX. O RX estaria conectado ao TX do 1, mas estaria também conectado ao RX do 2. E isso não é viável. Isso aqui você não tem uma rede. Na verdade, você comprometeria até a comunicação do terminal 1 com o terminal 2. Então não dá para fazer. Isso aqui não funciona. Tá? Isso aqui não funciona. Claro que para aqueles que já trabalharam um dia, por exemplo, com redes RS-485 e até com a 232 conectada de uma forma que a gente conhece como mestre-escravo, seria esse padrão aqui, você até teria condições de fazer. Olha, você tem aqui, por exemplo, o RX de cada um dos terminais, escravo, que a gente chama, slave, conectado ao TX do mestre. Então eu não tenho nenhum problema aqui, praticamente, tá? Talvez eu precisasse aqui
de uma chavinha também para isolar, como eu fiz com os TX aqui, ó, eventualmente, tá? Mas eventualmente não. O RX se comporta bem, tá? O que eu não consigo é conectar TX com TX. Isso é ruim. Quem já usou o CI, por exemplo, 75176, que são drives para RS485, ele opera exatamente assim. O que ele faz é ficar, digamos, deixar o TX, o RX sempre conectado no bus, tá? E o TX desconectado. Quando você vai fazer a transmissão, o terminal que vai fazer a transmissão fecha a conexão, ele muda e aí ele joga o TX no bus. Então é uma inversão. Ora ele está ouvindo, vamos chamar assim, a rede, e ora ele consegue estar falando com a rede, com o bus de dados. Ou seja, ora ele consegue receber dados, ora ele consegue transmitir dados. Tá, ela vai funcionar mais ou menos assim. Isso funcionaria. O problema é que aqui eu teria um mestre, eu tenho um mestre e tenho escravos. Não é o que a minha proposta de experiência não é essa. Eu queria algo mais próximo da Token Ring, onde eu não tenho um mestre e um escravo. Eventualmente na Token Ring também é, em alguns casos, possível colocar um mestre e escravo, mas eu estou falando na opção de sem mestre e sem escravo, ou seja, todos os terminais são independentes, todos podem transmitir, ok? Pensando nisso, né, nessa ideia de não querer ter um mestre e um escravo, qual foi a ideia? Eu parti para uma conexão bem conhecida lá dos anos 80. Tá? Tinha algumas redes de computador em RS-232 usavam esse tipo de conexão. O TX do terminal 1 conectado ao RX do terminal 2. O TX do terminal 2 conectado ao RX do terminal 3. O TX do terminal 3 conectado ao RX do terminal 4. E, por fim, o TX do terminal 4 conectado ao RX do terminal 1. Notem, eu poderia ter mais elementos aqui. Poderia abrir e colocar mais elementos, mas eu teria que sempre fazer a ideia do TX conectado ao RX do próximo. Tá? Sempre assim. Por quê? Eu não gero um conflito. Veja, eu tenho aqui garantido uma pequena rede. Sem gerar o conflito, eu não tenho nenhum TX conectado com TX de outro elemento e nem um RX de um conectado a um ou mais RX de outros terminais. Qual é a ideia nesse tipo de rede? É que para fazer a transmissão de dados para qualquer um aqui, eu preciso primeiro saber o número do terminal para quem eu quero mandar a mensagem, correto? E cada um dos terminais também tem que conter esse número de terminal. Por quê? Ao abrir o pacote, se ele percebe que aquela mensagem não é dele, a única coisa que ele tem que fazer é repetir ela para frente. Então, digamos que eu queira passar uma mensagem para o terminal 4. O 1 quer enviar uma mensagem para o terminal 4. O que ele vai fazer? Ele vai gerar o pacote para o terminal 4 e vai mandar aqui, ó, para o terminal 2. O terminal 2 aqui, ó, ao receber o pacote do terminal 1, faz o quê? Envia para o terminal 3. Ele percebe, ele abre o pacote e diz, não é meu não é para mim essas informações. Passa para frente. O terminal 3 vai fazer exatamente a mesma coisa. E vai passar para frente até chegar no terminal 4. O terminal 4 vai saber que esse pacote é para ele. Tá? Porque o 1 enviou com o endereço do terminal 4. O terminal 4 toma a atitude solicitada, a ação solicitada pelo protocolo dentro da mensagem, responde com um ACK. Para quem? Para o terminal que enviou. Portanto, o protocolo tem que prever o número do terminal que envia e o número do terminal que recebe. Ao fazer isso, ele está gerando uma nova mensagem, que é um ACK. E aí ele vai enviar para o terminal 1. No caso aqui, como é o 4, ele está enviando direto para o 1. Mas se eu tivesse mais terminais, 5, 6, 7, 8, 9, 10, teria que passar por todos esses terminais a resposta ACK até chegar aqui. Ok? Então é sempre essa ideia. No caso dessa configuração, que é a que eu estou usando, os dados giram em sentido anti-horário. Sempre anti-horário. Ok? Lá na demonstração,
há uma caixinha, a tampinha verde, os números em branco, 1, 2, 3 e 4. O que ela contém nada mais é do que a DB9 macho, tá? Conectados exatamente assim e com todos os GNDs conectados entre eles para fechar o circuito elétrico de forma correta. Apenas isso, mais nada. Tá? Eu poderia até multiplicar, criar mais caixinhas e puxar, por exemplo, ramificações. Vocês devem estar se perguntando, mas e se um terminal falhar, por exemplo? Você interrompe o anel? Interrompe. Por quê? O terminal 1 consegue enviar dados para o terminal 2, mas o terminal 2 não vai conseguir, por exemplo, responder porque o 3 vai estar, por exemplo, com problemas. Então o ACK, que teria que sair do 2, passar pelo 3 e o 4 até chegar no 1, por exemplo, com a mensagem, considerando a mensagem do 1 para o 2, não iria acontecer. Então, se tivesse implementado aqui um timeout do tipo, eu envio a mensagem, aguardo um período até chegar o ACK, se ele não chegar eu repito essa mensagem, um número X de vezes até indicar erro, seria isso que iria acontecer. Tá? Então, por exemplo, se eu quero tirar um terminal da jogada, o que eu tenho que fazer é fechar aqui, entre o TX e o RX. Porque aí o que acontece é como se eu eliminasse esse cara e o TX agora vai ligado lá naquele RX e pronto. Eu tenho uma comunicação de apenas 3 terminais. Tá? Esse, digamos, é um dos problemas de uma rede em anel. Se um dos pontos, um dos nós do anel falhar, toda a rede falha. Tá? Mas, como são poucos elementos, dá para brincar, dá para fazer a brincadeira, dá para fazer o dado girar aqui dentro. Tá? Eu vou mostrar agora um pouquinho do protocolo que eu desenhei, que é bem simplesão. Eu tenho um header, tá? Que é um cabeçalho aqui, que é um caracteres, tá? Que eu vou sempre usar o mesmo. Eu tenho outro byte para número dos dispositivos. Aqui neste byte eu estou usando os 4 bits mais significativos para o número do dispositivo que envia e os 4 bits menos significativos para o número do dispositivo que vai receber a mensagem. Com isso eu consigo fazer apenas 15 elementos. Eu tenho apenas 15 elementos. Dentro dessa rede eu não consigo fazer mais. Para fazer mais eu poderia, por exemplo, colocar mais um byte aqui no meio para o número do dispositivo que envia e aqui manter o número do dispositivo que recebe, por exemplo. Eu manteria a mesma linha. E aí eu poderia ter até 255 dispositivos. Estou tirando o dispositivo zero, por uma questão, né? Não tem dispositivo número zero, por isso que são apenas 15 ou seriam apenas 255 com uso de 2 bytes. Na quantidade de bytes de MSG, por exemplo, eu posso ir até também 255 bytes. No meu protocolo eu limitei a 14 por conta do LCD. Ali eu tenho 14 caracteres máximos. Eu tenho uma setinha, né, que ocupam dois caracteres, então eu mostro até 14. Então eu limitei a 14. E óbvio que em experiências futuras eu vou abrir isso aqui mais, tá? Poderia, por exemplo, usar 2 bytes, porque aí num total de, ou não teriam 255 bytes ou 255, eu teria 65.535 com 2 bytes. E aqui a mensagem. A quantidade de bytes não diz respeito a essa parte aqui, apenas a quantidade de bytes aqui presente, tá? Então o desafio dessa rede, dessa brincadeira, né, dessa experiência, é conectar dispositivos, né, de eras, de tempos, né, diferentes numa mesma rede, fazer com que eles pudessem conversar, com que eles pudessem trocar mensagem. E é isso que eu vou mostrar a partir de agora. Olá, voltamos. Agora que, né, um pouco do conceito e da teoria foi passado, né, a gente começa a realmente poder fazer a experiência. Essa caixinha aqui, ela nada mais é do que aquela última imagem que eu mostrei, né, onde você tem o TX deste elemento ligado ao RX desse, o TX desse ligado ao RX desse, o TX deste terceiro aqui ligado a este aqui, ao RX deste aqui, e o TX desse ligado ao RX desse aqui, fechando o anel, ok? Nada mais, é uma caixinha que eu preparei apenas para não ficar uma bagunça aqui com
DB9 solto e poder criar um problema como um curto-circuito, tá? Então, conforme eu falei, eu posso mandar uma mensagem de qualquer dispositivo. Por exemplo, o dispositivo 1 aqui é essa placa PIC aqui com 16F648. Então, aqui nos botões, o que eu tenho aqui embaixo, né? Vou puxar um pouquinho mais. Eu tenho um botão 1 para mandar a mensagem aqui, ó, para o terminal 2, depois para o terminal 3 e para o terminal 4. Então, se eu apertar o segundo botão, o primeiro botão aqui, ó, eu mandei mensagem para o terminal, conforme eu falei, terminal 2. Quem é o terminal 2? É o Arduino, tá aqui, ó. Ele vem aqui, entra nessa pequena placa conversora RS232TTL. O projeto dessa placa, ele está na íntegra no meu site, quem tiver interesse, tá? Aqui o que eu tenho é um Arduino Uno com um LCD Keypad Shield, tá? Em cima, tá? Então tá aqui, ó. A mensagem já dá para ver aqui, né? Ó. O terminal que mandou foi o 1, tá? A quantidade de bytes que tem na mensagem está aqui, em hexadecimal, e o contador de mensagem aqui, ok? Eu posso também mandar aqui, por exemplo, para o terminal 3, que seria o STM32. Apertei, está lá, ó. A mensagem chegou também dizendo do terminal, a mesma quantidade, um contador de mensagem e a mensagem que é o nome da placa, ok? E eu posso também, né, passar a mensagem para o terminal 4, que é a Z80. Não dá para ver a placa toda aqui, tá? Eu liguei esse LCD aqui nela, tá? Então vamos lá, passando para a mensagem, terminal 4, recebeu também da placa. Aqui na Z80, vamos ver se eu consigo puxar um pouquinho sem perder. Eu tenho também algumas chaves que eu posso mandar. Então, por exemplo, a primeira chave aqui da Z80, eu passo para o terminal 1. Pronto, ó. Placa Z80 chegando aqui, ó. Ok? Agora eu vou mandar para o terminal 2, que é o Arduino aqui, ó. Vamos lá, ó. Placa Z80. Ele já indicou o terminal 4 aqui, a quantidade de bytes da mensagem e o contador de mensagem subiu para 2, placa Z80 ali. E o terminal 3, que seria este cara aqui, ó, também recebe placa Z80. Aqui eu também posso mandar a mensagem desse cara aqui, por exemplo, como ele é o terminal 3, a primeira chave manda para o terminal 1, que seria o próprio PIC. Vamos lá? Olha lá. Ó. PE STM32, que é o nome da placa aqui, ó, tá? A chave 2 aqui que eu implementei, ela manda então para o terminal 1, para o terminal 2 e terminal 4. Terminal 2 é o Arduino. Vou apertar, chegou aqui no Arduino, ó, PSTM32. E aqui está lá o terminal que mandou, terminal 3, a quantidade de bytes e o contador de mensagem. E o 4 aqui, né, a última chave, manda para o terminal 4. Apertei, está lá, ó. Tá? Ela recolheu do terminal 3, quantidade de bytes 8, e o contador dela, que estava em 1, subiu para 2, e a mensagem ali, PE32, ok? E o Arduino também, eu fiz aqui com essas chavinhas, tá? A chave 1 aqui, ó, manda para o terminal 2, né? Porque desculpa, para o terminal 1, que é o PIC aqui, ó. Vamos lá, ó, Arduino, tá vendo? Ó? Chegou no Arduino. Conforme eu falei no detalhamento, né, ó, vou mandar agora para o terminal, não 2, agora é o terminal 3. Seria aqui, ó. Quem mandou foi o terminal 2, quantidade de byte 7, contador de mensagem ali. E para o terminal 4, tá lá, ó, Arduino. Tá ok? Conforme eu falei, a mensagem ela tem que circular aqui em sentido anti-horário. Então, por exemplo, o Arduino, que é o elemento número 2, quando ele manda para o terminal número 1, ele não faz isso aqui, ó. Ele tem que necessariamente passar pelo terminal 3 e depois pelo terminal 4. Ou seja, todos esses terminais recebem a mensagem, verificam pelo protocolo que a mensagem não é para ele e passa para o próximo. O terminal 4 faz a mesma coisa, verifica que não é com ele e passa para o próximo. Quando o terminal 1, né, recebe a mensagem e verifica que é com ele,
ele aceita a mensagem e morre ali o bloco da mensagem. O que ele faz em seguida é mandar um ACK, tá? Este ACK, por exemplo, vai para o terminal 2, se foi o terminal 2 que mandou, né? Nós estávamos falando do Arduino mandando, que é o terminal 2. Então esse ACK vai só percorrer este pequeno caminho, vai chegar aqui, o Arduino vai perceber que esse ACK é dele e vai matar a mensagem aqui também, tá? Um detalhe que eu coloquei no protocolo também, que eu não sei se eu expliquei, mas vou falar novamente, é o seguinte: se eu não tiver um terminal, digamos que qualquer um deles passe para o terminal 5, a mensagem vai girar aqui. Quando chegar no terminal que mandou, esse terminal vai sempre abrir a mensagem e verificar. Primeiro, o terminal é ele? O terminal de destino é o dele? Se sim, morre ali. Se não, ele vai passar para frente. Mas antes de passar para frente, ele verifica se o terminal que enviou foi ele mesmo. Se foi, a mensagem girou e não chegou em lugar nenhum. Ele cancela a mensagem ali também por segurança, para evitar que uma mensagem fique ocupando os buffers, girando eternamente aqui, né, no caso, que seria o que aconteceria. Basicamente, senhores, o que eu queria mostrar aqui é isso, tá? Essa experiência, tá? Eu estou deixando o código-fonte de todos os dispositivos que participam aqui. Tem o código-fonte do Arduino, tem o código-fonte para o STM32, tá? Tem o código-fonte do PIC e tem o código-fonte também da Z80. Tirando a Z80, que é Assembly, o resto é tudo linguagem C ali, tá? Se tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, alguma coisa, fica à vontade, deixa aí nos comentários. Se você já um dia trabalhou também com esse tipo de rede em anel, token ring, ou rede RS485, ou outro tipo de rede, né, que queira comentar, deixa aí nos comentários para a gente saber como foi a experiência, o que você fez, né, o que você já colocou, ok? Então é isso, senhores. Mais uma vez, obrigado por assistir. Peço para que deixe o like, né, para ajudar a divulgar o vídeo, né? E quem não for inscrito, se puder, por favor, se inscreva, né? Ajuda a fortalecer o canal. Ative os sininhos aí para receber, né, as notificações de novos vídeos que virão, ok? Então é isso. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.